Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Hoje é quinta-feira, dia 25 de agosto de 2022, e o Bastidores do Poder faz hoje a penúltima entrevista com os candidatos ao governo do estado de São Paulo. O tempo de cada entrevista é de 30 minutos. Hoje, quem participa é o Rodrigo Garcia, candidato ao governo de São Paulo pelo PSDB. O Rodrigo Garcia, ele é advogado, é empresário, foi deputado federal, vice-governador e hoje ele governa o estado de São Paulo e está tentando a reeleição. Bom dia, governador. Bem-vindo ao Bastidores do Poder. Bom dia, Rose. Bom dia, Edmilson. Bom dia a todos os ouvintes da Bandeirantes de Campinas. É um prazer poder bater esse papo com vocês nessa manhã de quinta-feira. Nós que agradecemos por o senhor ter arrumado um jeitinho aí na sua agenda concorrida, porque ontem eu estava olhando a sua agenda, começou de manhã e foi até, acho que 10 e pouco, 11 horas da noite, com uma festa em Barretos, é isso mesmo, né? Hoje sim, né? Eu já começo... É hoje, então, na agenda. Eu vou para o interior do estado, Araçatuba, Barretos, Bebedouro, conciliando, né, Rose, as atividades de governador de São Paulo com a atividade de candidato. Afinal de contas, eu sou governador de São Paulo, a minha prioridade é governar São Paulo, mas a campanha começou e também pela manhã, na hora do almoço e à noite, eu procuro fazer campanha e também atender a imprensa que nos dá a oportunidade de expor as nossas ideias para o futuro de São Paulo. Tá certo. Governador, nós temos feito uma pergunta única para todos os candidatos, e a pergunta é: o que o credencia a ser governador do estado de São Paulo? Olha, tudo aquilo que eu já fiz pelo estado de São Paulo e as ideias que eu sempre defendi ao longo da minha vida, Rose. Eu me apresento como novo governador de São Paulo, mas não como um novato na vida pública. Eu comecei muito jovem, venho de São José do Rio Preto, do noroeste de São Paulo, vim estudar na capital nos meus 18 anos de idade e comecei aqui a gostar da vida pública e entrei na política muito jovem. Trabalhei ao lado de Mário Covas, depois me elegi deputado estadual por 3 vezes, presidi a Assembleia de São Paulo, depois me elegi deputado federal, fui líder da bancada do meu partido no Congresso, portanto, trago também uma grande experiência do Legislativo. Legislativo é onde você consegue ganhar articulação, entender a importância do respeito ao contraditório para poder fazer das suas ideias serem efetivadas como projeto. Nesse período também me licenciei para ser secretário de Estado várias vezes, na área da habitação, na área econômica, na área social, na área de gestão e na última eleição me elegi vice-governador e agora governador. Apesar dessa longa trajetória, Rose, eu sempre fui um político muito discreto. Eu nunca fui um lacrador de rede social, eu sempre procurei trabalhar de maneira muito prática para resolver os problemas do Estado. Então, as pessoas não me conhecem, mas eu tenho certeza que conhecem dos programas que eu ajudei a construir aqui em São Paulo, como o Poupa Tempo, o Bom Prato, Creche Escola, as ETECs e FATECs, as obras de metrô, as concessões de rodovia, porque eu aprendi isso até com a minha mãe, Rose, que tem que aparecer a obra e não quem faz a obra. Portanto, agora na campanha as pessoas vão me conhecer, a minha história de vida e principalmente as propostas que eu tenho para São Paulo. Acho que é essa história que me credencia a ser candidato a governador de São Paulo. Agora, candidato, como vice-governador e como governador, o senhor tem um amplo conhecimento de tudo que o estado de São Paulo necessita, né? Inclusive, quando o senhor era o vice do Dório, que a gente sempre ouviu falar nos bastidores, é que o gestor era o senhor que acabava trabalhando ali em relação aos projetos. Diante desse diagnóstico, como governador, qual é hoje os 2 maiores problemas do estado de São Paulo que, de fato, o governante precisa resolver aqui no estado? Nós precisamos combater as desigualdades sociais e dar oportunidade de renda, de emprego e de empreendedorismo a quem está procurando. Eu diria que os 2 grandes desafios de São Paulo é esse. Como é que a gente enfrenta esses 2 desafios? Na desigualdade social, apoiando e ajudando quem precisa. Eu sou daqueles que acredito, Rose, que quando uma pessoa está morrendo afogada, primeiro você salva essa pessoa e depois ensina essa pessoa a nadar. E os programas sociais de São Paulo vão ao encontro disso que eu acredito. Nós temos o Bom Prato, por exemplo. O Bom Prato foi ampliado nesse último ano. Nós temos hoje o Bom Prato Móvel, que serve comida nas periferias. E eu lanço para o próximo governo o cartão Bom Prato.
Eu quero levar o Bom Prato no bolso da população mais carente. Eu também já anunciei, para combater as desigualdades e ajudar a população mais pobre, o imposto zero para a população pobre de São Paulo. Toda a população mais vulnerável que está inscrita no CadÚnico, que é de baixa renda, não vai pagar imposto estadual nos próximos 4 anos. Eu já vou implantar isso a partir do dia 1º de janeiro de 2023, sendo reeleito governador. Ao lado do combate à desigualdade, de ajuda à população mais carente, dá oportunidade àqueles que estão procurando. E aí eu falo do ensino profissionalizante, falo do projeto que eu já anunciei, que é o ensino médio integrado com o ensino técnico. Eu quero que todo aluno do ensino médio de São Paulo, são mais de 1.200.000, que queiram fazer o ensino técnico, eles possam fazer. E eu vou levar o padrão das ETECs de São Paulo, que são as escolas técnicas, para dentro da rede estadual. E vou fazer isso de maneira rápida, porque eu vou chamar o Senai e outras instituições privadas para que o governo de São Paulo banque vagas e a gente oferte vagas de ensino técnico a todo aluno do ensino médio de São Paulo. Então, o Mediotec será uma realidade nos próximos 4 anos. Nós já temos mais de 300.000 alunos estudando nas ETECs e no Mediotec, e eu quero levar isso para mais de 50% da rede nos próximos 4 anos. Além disso, continuar com os cursos profissionalizantes que São Paulo oferece, mas os cursos profissionalizantes sendo feitos dentro das empresas, sendo feito exatamente para ocupar vagas de trabalho que hoje tem e muitas vezes não tem a pessoa qualificada. Então, a geração de emprego, tudo isso passa por oportunidades e por uma educação de qualidade em São Paulo, Rose. Ô, governador, o senhor foi eleito vice-governador do João Dória, certo? Depois assumiu, Dória foi ser candidato a presidente, não deu certo, mas não seria natural que ele, como governador que foi, como uma figura nacional, aí estivesse participando mais da sua campanha? No entanto, a gente não sabe nem por onde ele anda. O senhor pode dizer qual o paradeiro dele, por que ele não está participando da campanha? Edmilson, você da Bandeirantes noticiou que o João Dória saiu da vida pública. Então, ele se ausentou da vida pública, desistiu da candidatura de presidente e hoje é um dos grandes empresários do Brasil, vivendo a sua vida privada. Então, ele mesmo anunciou isso no mês de maio, portanto, ele não participa mais das atividades político-partidárias. E eu aqui, como candidato, defendo a minha história, defendo o governo que nós estamos realizando e, principalmente, mostro aquilo que quero fazer em relação ao futuro do Estado de São Paulo. Eu tenho feito observações muito concretas no meu programa de governo, Edmilson, daquilo que São Paulo precisa. Eu, diferente dos meus adversários que criticam o Estado, que falam que aqui nada funciona, eu penso diferente. São Paulo é o Estado mais organizado do Brasil, é o Estado que entrega a política pública, mas assim como na vida da gente, as coisas não estão perfeitas em São Paulo. E eu estou aqui para continuar avançando naquilo que é bom, corrigir rumos de coisas que não vão bem e conseguir interpretar o sentimento do paulista, porque conheço o Estado, porque vivo o meu Estado e porque sirvo o meu Estado há mais de 20 anos. É por isso que eu sou candidato dessa história que eu apresento para todos me conhecerem em São Paulo, Edmilson. E como é que o senhor vê a participação do Geraldo Alckmin, que foi por 12 anos, né, governador de São Paulo, pelo seu partido atual, certo, na campanha do seu maior adversário, aí, ou pelo menos do candidato que está à frente das pesquisas aí? Olha, eu lamento que o governador Alckmin mudou de lado na política, deixou o campo que ele sempre militou para ir apoiar o PT. Enfim, não concordo e não gostei dessa atitude. Respeito o governador Alckmin, enfim, trabalhei com ele mais de 8 anos como seu secretário e espero que ele tenha saúde na sua vida. Mas estou no campo oposto, no campo da oposição àquela decisão que o governador Alckmin tomou. Aliás, estou no campo que eu sempre tive, Edmilson. Eu sempre fui forjado aqui em São Paulo, nessa coligação do Democratas com o PSDB. Mas hoje, o que eu percebo? Cada vez mais o eleitor escolhe pessoas para administrar os seus estados e o governo federal. E eu estou aqui muito mais para defender São Paulo, defender os paulistas, do que defender partido, do que defender coligação. Respeito meus adversários, discordo deles, mas mantenho a minha coerência política desde os meus 18 anos de idade. Candidato, em relação a essa tua fala de que o eleitor ele escolhe pessoas, nós temos as pesquisas eleitorais apontando o Fernando Haddad em primeiro lugar e o senhor ali disputando com o Tarcísio Freitas, que dentro da ideologia está no mesmo campo, que é o da direita.
Qual que é a diferença do senhor para o Tarcísio Freitas, para o senhor ir para o segundo turno? O que o senhor falaria para os teus eleitores? O que o senhor vai oferecer? Qual que é a tua diferença, já que quando a gente olha, o perfil é mais ou menos parecido? São gestores, campo da direita, e a briga está entre vocês dois. Olha, Rose, eu sou muito diferente do Tarcísio. É só dar um Google no meu nome, Rodrigo Garcia. Se você der um Google no meu nome, você vai ver o que eu já fiz pelo estado de São Paulo, você vai ver quem eu sou, de onde eu vim e as coisas que eu defendo. Tem um Google no nome dele. Você vai ver que ele está chegando agora em São Paulo, que ele, quando pôde ajudar São Paulo, não ajudou. Como ministro da Infraestrutura, ele deixou de fora a duplicação da Rio Santos quando ele fez a concessão da Dutra. Como ministro da Infraestrutura, ele levou São Paulo para o último lugar nos investimentos do DENIT. Então, eu não critico os meus adversários pelas pessoas que eles são. Eu critico pelos que eles fizeram ou deixaram de fazer. Então, o Tarcísio, quando pôde ajudar São Paulo, ele não ajudou. Eu estou aqui com a barriga no balcão, dedicado ao meu estado há mais de 20 anos. Assim como a diferença que eu tenho para o candidato do PT, o Haddad. O Haddad foi prefeito da capital, Rose. Uhum. E ele, quando foi prefeito, foi candidato à reeleição. E quando ele foi candidato à reeleição, ele perdeu não para o seu adversário, ele perdeu para brancos e nulos, o que significa que ele foi um mau prefeito da capital. Ele deixou as maiores filas de saúde da história de São Paulo. Quando o João e o Bruno Covas ganharam a eleição dele, tiveram que fazer o Corujão da Saúde, porque a fila era mais de 700 mil pessoas. Ele fala que ama a educação, mas deixou mais de 90 mil crianças fora de creche. Bateu o recorde de crianças fora de creche na gestão do Haddad. Ele deixou esqueletos de obra na cidade inteira. E foi muito difícil depois para o João, para o Bruno e agora para o Ricardo arrumarem a cidade de São Paulo. Então, essa é a diferença dos meus adversários. Um está chegando agora, mal conhece o estado e diz que ajuda São Paulo, mas é só mostrar tudo que ele fez na sua vida, vocês vão ver que ele não ajudou o estado. Ele fez 18 quilômetros de estrada aqui em São Paulo, nós estou fazendo nesse momento 11.500 quilômetros de estrada, e o outro foi reprovado como prefeito de São Paulo. Então, a eleição serve, Rose, para comparação, para que as pessoas vejam exatamente o que cada um fez e as propostas em relação ao futuro. Afinal de contas, nós estamos aqui pedindo apoio e voto para os próximos 4 anos, e nós precisamos mostrar propostas concretas para melhorar a vida da população que está aqui em São Paulo. Candidato, na área da segurança pública, o candidato do PT disse que quer acabar com as câmeras instaladas nos uniformes dos policiais, né? Essas câmeras estão aumentando por aí e, pelo jeito, tem mostrado até uma certa eficiência para diminuir a violência policial. Agora eu ouvi a notícia hoje de que vão instalar câmeras também nas viaturas policiais, já está sendo feito o teste, vão encomendar aí, certo? Como é que o senhor vê esse problema? No seu governo, as câmeras vão continuar e elas têm provocado algum problema com relação aos policiais? Eles não estão gostando disso? Ou qual que é a situação para um candidato falar que vai retirar e o senhor provavelmente vai manter, né? E ampliar isso daí? Qual é o problema que está acontecendo com isso? Edmilson, eu vejo só solução nas câmeras dos policiais. Nós implantamos mais de 8.000 câmeras no corpo dos policiais. A câmera policial, ela serve para filmar o bandido e proteger o policial. Isso diminuiu a letalidade da polícia em São Paulo. Isso, portanto, protege o policial que tem o dever de proteger a família de São Paulo. Eu já anunciei que eu vou dobrar o número de câmeras corporais nos próximos 4 anos, e ontem anunciei já uma novidade como governador de São Paulo, que eu já inclusive autorizei a contratação, que é colocar o Detecta dentro dos veículos da polícia. O Detecta, Edmilson, é o maior sistema de segurança que nós temos. Ele faz a leitura de placas, quando tiver o reconhecimento facial, ele fará o reconhecimento facial, e ele é um grande sistema de inteligência da polícia. Os grandes crimes estão sendo desvendados por conta do Detecta. E agora o Detecta vai para o carro da polícia, né? Para a patrulha policial, para a viatura policial. Nós já compramos 3.000 câmeras dessas que o ano que vem passam a fazer esse policiamento. Então a câmera é um instrumento importante de segurança pública. Mas não é só isso. Nós também vamos ampliar o efetivo da polícia com a compra das diárias e com mais policiais nas ruas. Eu já anunciei que eu vou criar o Departamento de Proteção à Mulher na Polícia Civil. Nós aumentamos as DDMs, nós aumentamos as delegacias online. Hoje nós temos o SOS Mulher no aplicativo daquelas mulheres que têm medidas socioprotetivas e, portanto, o Departamento de Proteção à Mulher ele é fundamental. Edmilson, enquanto no Brasil inteiro aumentou o número de feminicídio,
aqui em São Paulo diminuiu. Diminuiu porque nós aumentamos o canal de comunicação com as mulheres vítimas de violência, estamos estimulando que elas possam denunciar para que a gente possa protegê-la através da polícia. Então, a guerra contra o crime é uma guerra permanente. São Paulo tem os melhores indicadores de segurança do Brasil, mas ninguém está satisfeito com a segurança que tem. Portanto, eu agradeço o esforço da polícia até aqui, mas como governador garanto que nós vamos agora enfrentar novos desafios na segurança. E o crimes contra o patrimônio para os próximos 4 anos será a minha prioridade, tendo em vista que hoje, inclusive, um jornal de grande circulação mostrou que nós estamos na menor média da história de São Paulo de crimes contra a vida. Mas furto e roubo ainda continuam altos e essa será a minha prioridade nos próximos 4 anos. E aí as câmeras de filmagem vão ser fundamentais para a gente poder enfrentar esse desafio. Além, Edmilson, de mudar a lei federal do Código Penal. A polícia está prendendo gente e a audiência de custódia está soltando esses marginais. Se a gente não tiver tolerância zero contra o crime, contra o patrimônio, nós não vamos conseguir vencer essa guerra. Portanto, como governador de São Paulo, se eleito, eu também quero lutar em Brasília para mudar o Código Penal, endurecer as penas de crime contra o patrimônio, para que a gente possa prender os bandidos e o crime possa cessar aqui no estado de São Paulo. Agora, candidato, nós temos uma situação em relação à segurança que no estado de São Paulo, ou qualquer estado brasileiro, a gente tem a questão do crime organizado e a gente tem aqui no estado de São Paulo uma facção criminosa que ela está em todos os presídios brasileiros. E ela já não tem, os tentáculos dessa facção não estão só nos presídios, também estão nos bairros. Nós temos regiões aqui em Campinas, em qualquer cidade, que dependendo do que o tráfico ou aquela facção determinar, a pessoa não entra, a população tem que obedecer e acabou. Ou seja, o Estado ele está perdendo essa batalha para essas facções, dentro dos presídios e fora dos presídios. O que o governo do Estado de São Paulo está fazendo para poder sufocar as facções criminosas e principalmente o crime organizado? Essa é uma guerra diária, Rose, mas eu quero te fazer uma pergunta. Facção criminosa vive de comércio de droga. E o Brasil não produz cocaína. Quem produz cocaína são os nossos vizinhos. E a droga está entrando pelas fronteiras do Brasil e isso é responsabilidade do governo federal, que deve defender mais as nossas fronteiras para evitar que a droga chegue. E o que cabe aqui aos estados, que é o que nós estamos fazendo em São Paulo, portanto, é combater diante dessa realidade que nós estamos vivendo. A gente criou a Operação Sufoco nesses últimos 3 meses, ela prendeu mais de 100 toneladas de drogas em 3 meses aqui em São Paulo, para justamente sufocar esse crime organizado. Nós estamos fazendo operações aqui contra o crime organizado em relação à lavagem de dinheiro, conseguimos quebrar uma lavagem de dinheiro aqui de empresas de ônibus, prendemos líderes dessa facção nos últimos meses. Felizmente, o judiciário soltou numa sexta-feira à noite 2 desses líderes. Fizemos operação policial na semana passada, ou seja, é uma guerra permanente para que a gente possa proteger a população e evitar que essa facção cresça. Temos 179 presídios em São Paulo, eu estou contratando mais agentes penitenciários. O serviço de inteligência da polícia hoje está maior, com gravações para que a gente consiga colocar esses criminosos atrás das grades. Aqueles que estão atrás das grades, nós mandamos para presídios federais, fora de São Paulo, para evitar que eles continuem no comando dessa facção. Portanto, é uma guerra permanente, mas quero alertar, o governo federal precisa fazer o seu papel no controle de fronteiras, para que a droga não entre no Brasil do jeito que está entrando e a gente consiga ser vencedor nessa batalha contra o crime. Governador, nós temos aqui, bom, gente, hoje é quinta-feira, dia 25 de agosto, nós estamos entrevistando o governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, que é candidato à reeleição nas eleições de outubro deste ano. Nós temos uma pergunta de um ouvinte, o Digão Selim, que ele pergunta o seguinte para o senhor: como obter o voto dos PCDs que perderam o direito à isenção do IPVA? Como obter o voto de quem pagou um aumento considerável no IPVA deste ano? E como o senhor espera obter o voto de quem foi prejudicado com a extinção de autarquias e secretarias? Olha, eu espero obter voto da população que está sendo beneficiada da boa gestão do estado de São Paulo. Nós estamos hoje investindo o maior valor da história de São Paulo. É só aqui que nós estamos construindo 11 mil quilômetros de estradas, é só aqui que nós estamos com mais de 15 hospitais sendo feitos, é só aqui que a gente consegue dar o Bolsa do Povo,
o Vale Gás para toda a população mais necessitada. É só aqui que a gente tem mais de 100 mil pessoas no Bolsa Trabalho, trabalhando graças à ajuda do Estado. É só aqui que nós vivemos num estado que cresceu 5 vezes mais do que o Brasil. Então, quem acha que a vida não está boa em São Paulo, sai do estado de São Paulo e vê como ela está nos outros estados. Todos os deficientes físicos e são deficientes têm direito à isenção, e eu estou garantindo essa isenção do IPVA, portanto, não é verdade que os deficientes perderam seus direitos. São Paulo combateu a fraude de pessoas que compravam veículos com isenção fiscal e não eram deficientes, com laudos fraudulentos. E isso sim a Secretaria da Fazenda evitou que continuasse acontecendo. Nós estamos então, portanto, numa boa gestão fiscal de São Paulo. Agora, volto a dizer, como governador, eu sei que as coisas não estão perfeitas e por isso eu estou aqui para melhorar aquilo que não vai bem, para mudar aquilo que precisa ser modificado. Esse é o meu compromisso. Eu não tenho compromisso com o erro, eu tenho compromisso com o acerto. Eu sou um político que escuto a sociedade, que ando pelo meu estado, que consigo conversar com muita gente, para nas minhas atitudes, Rose, levar em consideração a realidade que São Paulo vive. Eu fui o primeiro governador do Brasil a reduzir o ICMS da gasolina. Fui o primeiro governador do Brasil a prorrogar o reajuste de pedágios. Por que eu fiz isso, Rose? Porque eu sei que a vida não está fácil. Eu sei que o dinheiro não está chegando até o final do mês para as pessoas e o governo, quando puder, ele precisa ajudar na redução do custo de vida. Eu, em abril, quando assumi, mandei para a Assembleia Legislativa um projeto que reduz os impostos que foram majorados durante a pandemia na redução dos benefícios fiscais. Todos voltam a ser como eram a partir de janeiro de 2023. Portanto, eu tenho convicção que eu tenho tomado atitudes para preservar a qualidade de vida do paulista e para continuar fazendo São Paulo avançar. Governador, nós temos aqui uma história antiga em Campinas, que é a história do trem intercidades, né? E que a gente já ouve há muito tempo o desejo mesmo da população de Campinas e toda a região de Campinas de ter esse trem. Afinal de contas, o trem sai ou não sai? Olha, agora o trem vai sair, Rose. Depois de muita luta, o governo de São Paulo fez todos os projetos através da CPTM, retificando a via férrea que liga São Paulo a Jundiaí, que liga Jundiaí a Campinas, que está desativada. Portanto, nós estamos com um projeto executivo e funcional pronto do que deve ser licitado. A gente aguardou até o mês passado o governo federal fazer a renovação da MRS, que praticamente é a certidão de nascimento do trem intercidades. E o meu compromisso agora é buscar a viabilidade econômica financeira e o trem intercidades será realidade no nosso próximo governo. Nós vamos licitar o TIC, eu vou buscar uma parceria público-privada para deixar isso de pé. Vai ser a maior PPP de participação pública do Brasil. A maior ainda é São Paulo, que é a linha 6 do metrô, mas o TIC vai exigir um investimento de mais de 80% de dinheiro público, mas vai valer a pena. É um investimento de mais de 10 bilhões de reais e vai fazer com que a população das duas maiores regiões metropolitanas do nosso estado de São Paulo, a da capital e a de Campinas, possam ter uma ligação férrea com previsibilidade de horário, mudando completamente a ocupação urbana dessas duas regiões metropolitanas. Então, o TIC sairá do papel se eu for reeleito governador de São Paulo. Governador, antes de fazer a minha pergunta, eu só quero corrigir uma informação que eu passei aqui, dizendo que o Fernando Haddad era contra as câmeras. Na realidade, eu ouvi isso do governador, do candidato Tarcísio Freitas, e não do Fernando Haddad. Fica aí as minhas desculpas à campanha do Fernando, certo? Que eu coloquei uma coisa que ele não disse. Governador, é o interior que vai decidir essas eleições ou a capital vai prevalecer? É o eleitor, né, Edmilson? Você tem experiência, nós temos metade do eleitor paulista na capital e Grande São Paulo, e a outra metade no interior do estado. As cidades médias do interior de São Paulo, assim como as pequenas, ela tem uma lógica de decisão de voto que é um pouco diferente da região metropolitana e da capital. O interior vem decidindo as últimas eleições para governador de São Paulo. Mas, naturalmente, nós buscamos o apoio de todas as cidades do estado. Eu tenho tido a satisfação de ser recebido por mais de 550 prefeitos e prefeitas do estado que apoiam a minha candidatura.
É nesse período agora que falta de 38 dias que eu espero me tornar conhecido, espero que as pessoas conheçam a minha trajetória para chegar até aqui ao cargo de governador, e o interior vai ter, sem dúvida nenhuma, um peso muito relevante nas eleições para governador. Agora, governador, quando o senhor fala dos prefeitos, uma fala que é muito recorrente dos prefeitos é de que o estado de São Paulo ele ajuda pouco na repactuação das verbas da saúde. O senhor, em sendo reeleito, o senhor vai rever essa repactuação ou, na tua opinião, o Estado já faz o que pode para a saúde? Olha, o Estado de São Paulo é o Estado que mais investe, não só em volume, mas proporcionalmente na saúde pública. Nós somos o hospital do Brasil, Rose. Nós temos 103 hospitais do Estado. Campinas, Sumaré, enfim, toda a região metropolitana. Não existe nada parecido com o que São Paulo faz para a saúde. São Paulo é um dos poucos estados do Brasil que tem o maior programa de ajuda às santas casas, aos hospitais filantrópicos. Agora, eu sei que isso ainda não é suficiente, eu estou aqui para garantir que esses investimentos continuem. Nós vamos discutir, sim, a necessidade de um novo hospital metropolitano para a região. Tenho já pedido estudos para o nosso Departamento Regional de Saúde sobre isso. Temos que aportar mais recursos em hospitais filantrópicos, porque, afinal de contas, nós somos uma rede. Hoje nós temos 62 AMEs no estado de São Paulo. O maior AME de São Paulo está aí em Campinas. Imagina que a cada 10 cidades nós temos um ambulatório médico de especialidades. Não existe isso em nenhum lugar do Brasil, nem parecido com isso. Agora, pode melhorar e vai melhorar a saúde. Nós aprendemos durante a pandemia como é fundamental você ter uma rede preparada para enfrentar os desafios que a gente tem hoje. E eu tenho como compromisso na área da saúde ampliar o atendimento dos nossos AMEs. O AME, por exemplo, de Campinas, que é um AME cirúrgico, nós vamos fazer com que ele funcione um período maior. Hoje você chega 2h30, 3 horas da tarde lá no AME, já está com o atendimento praticamente realizado do dia. Eu quero que ele continue funcionando até a noite para a gente rodar mais o atendimento na região. Nós corremos para abrir leitos de UTI neonatal ali em Sumaré, mas eu sei que nós precisamos reestruturar todo o sistema. Eu acabei de abrir tratamento oncológico ali em Americana, de combate ao câncer, ali em Indaiatuba. São serviços novos que não tinham e agora tem. Agora, quando a gente olha a demanda de saúde, Rose, ainda nós temos um longo caminho pela frente. E só quem tem um problema de saúde sabe que a saúde não pode ficar para depois. Por isso, como governador de São Paulo, toda a minha atenção à saúde. São Paulo vai continuar sendo o hospital do Brasil, tratando com dignidade a população paulista e também quem vem para cá se tratar. Governador, o senhor tem aí 3 minutos e meio para as considerações finais e para a gente poder encerrar a entrevista. Olha, eu quero agradecer a você, ao Edmilson, pelas perguntas, agradecer à Band pela oportunidade de poder debater aqui e falar das ideias que eu tenho para o futuro de São Paulo. Eu me apresento como novo governador de São Paulo, mas não sou um novato na vida pública. Como disse, tenho uma longa trajetória dedicada ao estado de São Paulo e, diferente dos meus adversários, eu acredito que nós temos o melhor estado do Brasil, o estado onde as coisas funcionam. Mas, ao mesmo tempo que eu agradeço e reconheço tudo que vem sendo feito em São Paulo, eu sei que as coisas não estão perfeitas e que nós precisamos melhorar. Agora, nós só vamos avançar em São Paulo se a gente ficar longe dessa briga política que hoje tem no Brasil. Os meus 2 principais adversários, um está aqui para dar palanque para o PT, o outro veio para cá para dar palanque para a família do Bolsonaro. E eu estou aqui para defender os interesses de São Paulo. Eu estou muito preocupado com essa briga política. Ela não tem resolvido o problema real das pessoas. Eu nunca vi briga política virar estrada, eu nunca vi briga política virar leito de hospital, eu nunca vi briga política virar nova escola. Por isso, nós precisamos de um governador em São Paulo independente, que tenha autonomia, que conheça São Paulo e que vai dialogar com qualquer que seja o presidente da República eleito, porque isso é o que determina a nossa Constituição. A política, ela pode ser feita com amizade, com camaradagem, mas antes de tudo, ela tem que ser feita com responsabilidade. E eu vou estar aqui nos próximos 4 anos, se for escolhido governador de São Paulo, para defender os interesses do meu estado. Antes do meu partido, antes da minha coligação, vem para mim a população de São Paulo. Portanto, eu quero colocar toda a experiência que eu acumulei ao longo da minha vida, mas ao lado dessa experiência,
à minha energia, à minha juventude. Eu tenho 48 anos de idade, me sinto ainda jovem, com vontade de trabalhar pelo futuro de São Paulo. Portanto, eu peço o apoio da população, que possa conhecer a minha história de vida e que possa dar esse voto de confiança no próximo dia 2 de outubro, votando 45 e elegendo o Rodrigo, governador de São Paulo. O meu compromisso é continuar aquilo que vai bem e fazer mudanças importantes naquilo que precisa ser mudado. Foi através dessa discussão que eu lancei o meu programa de governo, com o cartão Bom Prato, o Bom Prato no bolso das pessoas, com o imposto zero para a população mais carente, com o trabalho dos exames cirúrgicos, que eu vou espalhar pelo estado de São Paulo todo, com o investimento na área da educação, o Mediotec, o ensino médio integrado ao técnico, para todos os alunos que queiram fazer o ensino técnico. Isso é educação para o trabalho, é educação para que esses jovens possam ter um emprego assim que terminar o ensino médio. Portanto, eu agradeço a Band, peço para que as pessoas deem um Google no meu nome, Rodrigo Garcia, me conheçam e peço o apoio para o dia 2 de outubro. Tá certo, candidato. Eu agradeço a tua participação aqui no Bastidores do Poder. Desejo boa sorte para o senhor durante a campanha e obrigada por participar aqui do nosso programa. Muito obrigado, um abraço a todos. Bom, gente, nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais